É hora de estreia. Você pode nem perceber, mas esse tema já faz parte da sua vida. Por isso, apresentamos a nossa nova série, Mentes Digitais, a Era da Inteligência Artificial. Olha, os repórteres do Fantástico foram ao Canadá, à China e aos Estados Unidos para contar como cientistas começaram a criar máquinas pensantes décadas atrás. Quais são as pesquisas mais avançadas no presente e as promessas e riscos da tecnologia para o futuro. Um carro sem chofer cruza as ruas de Pequim. Carro passando, gente passando. O robô Panda trabalha de recepcionista. Valeu, Pandola, você tá com sede mesmo, obrigadão. Este outro marcha. E este, se cair, levanta. Força não falta. Rapaz, olha esse robô, bicho. Um ganhador do Prêmio Nobel explica que o grande salto da computação começou com os videogames. Usar esses processadores fez uma grande diferença. Pesquisadores brasileiros brilham nos melhores laboratórios do mundo. O progresso que a gente está vendo não é linear, é exponencial. O que uma cantora do Brasil faz no meio de tanta tecnologia em Hollywood, com flashes para todo lado. Nada que um paparazzi já não tenha me pedido antes. Na China, os drones nem precisam de controle remoto. Ele vai lá e faz o que ele quer. Um gênio do xadrez relembra sua derrota para um supercomputador e a revolução que isso causou. O Instituto em Pequim busca a superinteligência. No Vale do Silício, Califórnia, os pensadores se preocupam com o destino da espécie humana. Como vão ser as guerras? E se sobrevivermos, vai existir emprego? O ser humano já está sendo substituído em muitas profissões. E no Brasil, um repórter quebra a cabeça para bolar um nome para esta série especial em 4 episódios. A gente pediu sugestões para 3 inteligências artificiais diferentes. Vieram mais de 100 ideias. Aí nós selecionamos algumas, mexemos um pouco e tá definido o nome. Mentes Digitais, a Era da Inteligência Artificial. Vamos começar na Califórnia, com o cientista da computação Kai-Fu Lee. Nascido em Taiwan, ele conhece como poucos os bastidores da inteligência artificial. Cresci e estudei nos Estados Unidos. Muitos colegas de faculdade são hoje líderes da inteligência artificial americana. E nos anos 90 trabalhei na China. Então vários nomes importantes de lá foram meus funcionários ou alunos. Sou uma ponte entre as duas comunidades. E mesmo esse escritor e investidor que mora em Pequim, mas circula livremente pelos 2 maiores centros de inteligência artificial, China e Estados Unidos, anda impressionado com as novidades. Uma definição moderna de inteligência poderia ser aquilo que os seres humanos fazem, mas as máquinas não conseguem. Só que nos últimos 2 anos, até isso está mudando. Em muitas áreas, as máquinas já mostram mais inteligência do que nós. Esse avanço das máquinas chegou para o grande público em 11 de maio de 1997, o dia em que a Terra parou. Parou para ver xadrez. O supercomputador Deep Blue, com 500 processadores, enfrentava o genial campeão do mundo, Garry Kasparov. Um ano antes, em 6 partidas, tinha dado Kasparov, 4-2. Mas agora era um Deep Blue muito mais inteligente, capaz de calcular 200 milhões de lances por segundo. No tabuleiro, um operador, obedecendo às ordens da máquina, fazia jogadas geniais. E assim, bilhões de pessoas ficaram conhecendo uma novidade muito poderosa: a inteligência artificial. 27 anos depois, na mesma Nova York, onde enfrentou Deep Blue, Garry Kasparov reflete sobre o poder da tecnologia. As máquinas nos ajudaram a ser melhores, mais rápidos e mais fortes. Então as máquinas inteligentes também vão nos ajudar a ser mais inteligentes. O ex-campeão escreveu um livro sobre as partidas. Ele revela o estresse e a desconfiança de que, em segredo, grandes mestres ajudavam o computador.
mas guardou um sentimento de pioneirismo. Lá em 1997, achei que minhas partidas com o Deep Blue ficariam como uma maldição, mas acabaram sendo uma bênção. Fui o primeiro profissional humano a ser ameaçado em sua especialidade por uma máquina inteligente. Mas no livro, Kasparov se define como um mau perdedor e um vacilo ficou especialmente marcado. Tão marcado que 27 anos depois, de memória, o ex-campeão remontou no tabuleiro o que houve. Uma partida que dava para empatar, mas ele não percebeu. Achou que a derrota era inevitável e abandonou. Eu nunca imaginaria que a máquina tivesse errado, que ela tivesse mesmo me dado a chance de empatar. Eu abandonei porque confiei que a máquina era infalível. Placar: 3 empates, 1 vitória de Kasparov e 2 da inteligência artificial. Parecia que as máquinas não tinham mais limite. Se um computador conseguia jogar xadrez melhor do que o campeão mundial, então o computador conseguiria fazer qualquer coisa que o ser humano pudesse fazer. Esse era o pensamento, mas o futuro mostrou que as coisas não eram tão simples assim. Para começar, a história da inteligência artificial é muito mais antiga do que o Deep Blue. O primeiro a sonhar com ela foi o inglês Alan Turing, o gênio que decifrou os códigos nazistas. Em 1950, ele já perguntava: será que as máquinas conseguem pensar? Nos Estados Unidos, um jovem cientista da Universidade de Dartmouth criava a expressão inteligência artificial. Em 1956, tomou uma decisão. Reuni em Dartmouth um grupo de cientistas notáveis para avançar o novo campo da inteligência artificial. De prático, de resultado concreto, muito pouca coisa foi obtida ali. 41 anos se passaram. A inteligência artificial alternava euforia e desânimo, até que a vitória do Deep Blue sobre o Kasparov deu um gás na área. Mas aquela ainda era uma inteligência artificial meio burra, porque era preciso dar muitas instruções para o Deep Blue. Como explica este engenheiro, autor premiado e investidor em novas tecnologias? Para o Deep Blue, o mundo é: você me dá os dados, que são as peças no tabuleiro, me dá as regras, eu te dou os resultados. Qual é o movimento? O tempo passou e o grande avanço para uma inteligência artificial mais inteligente aconteceu 15 anos depois, em 2012, num concurso em que computadores eram desafiados a identificar objetos em fotos. Ali tem um gato, ali tem uma boneca. É uma tarefa que para seres humanos é absolutamente trivial, mas que para máquinas é extremamente difícil. No Canadá, o professor Jeff Hinton chefiava um dos times do concurso. Para identificar as imagens da competição, o grupo dele usava um tipo de inteligência artificial chamado Deep Learning, aprendizado profundo, no qual, de certa maneira, a máquina aprende sozinha, absorvendo dados, e não simplesmente seguindo regras de programação. Eu sabia que esse era o futuro. Sempre me interessei pelo funcionamento do cérebro. E é claro que o cérebro não funciona com linhas de programa de computador. Ele funciona aprendendo. E com dados. A questão é entender como ele consegue isso. Pelo menos desde os anos 60, os cientistas sabiam que o aprendizado profundo era possível. Mas a técnica só decolou mesmo quando surgiu a internet, com todas as imagens e textos do mundo para a inteligência artificial aprender o que é um gato, uma boneca e muito mais, claro. Outro ponto fundamental foi a invenção dos chips para videogames. Esses processadores, os cérebros das máquinas, são muito mais poderosos que os de computadores comuns. Então, qual era o pulo do gato? Era botar aquele montão de informações da internet nos computadores turbinados com os chips para videogames. A bola estava quicando na área e quem tocou para dentro e fez o gol foi uma equipe que trabalhava nesse pequeno prédio na Universidade de Toronto, no Canadá. Era o grupo do professor Jeff Hinton. Encontrei um ex-aluno, Rick Zelinsky, e ele me disse: você devia usar esses chips de videogames porque eles são muito bons para processar o tipo de matemática que você aplica nas suas redes. Deu certo. Eles ganharam o concurso de identificação de imagens. E quem estava aqui na época não esquece do que aconteceu.
como o engenheiro que fazia manutenção e montagem dos computadores do professor Hinton. Esse era o melhor processador para videogame da época, por volta de 2011. Usamos para rodar os nossos programas e funcionou muito bem. Tanto que decidi guardar como uma peça de museu, porque eu sabia que o Jeff ia ficar famoso. São chips desse tipo, claro que muito mais modernos do que aqueles usados pelo professor Hinton, que até hoje estão no coração da inteligência artificial. Por exemplo, nesses sistemas atuais que a gente conversa com eles resolvem problemas para nós e tudo de um jeito tão natural que parecem humanos. E o impacto da inteligência artificial está sendo tão grande que Jeff Hinton ficou mesmo famoso. Ganhou este ano o Prêmio Nobel de Física. Nobel Prize in Physics, Geoffrey Hinton, University of Toronto. Nos dias em que estávamos na Universidade de Toronto, o professor cancelou a entrevista porque pegou Covid. A gente não imaginava que poucos dias depois ele receberia a glória máxima da ciência. Eu também não tinha a menor ideia de que ia ganhar. Fiquei muito surpreso. Tá achando entrevista com o Prêmio Nobel o máximo? Pois tudo isso que você viu hoje é só o começo. Tem aparecido uns lampejos de raciocínio que eu não achava que máquinas conseguiriam ter. Nossa série continua nas próximas 3 semanas. No Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e na China. Domingo que vem a gente vai mostrar. Que tal prever uma doença muitos anos antes dos sintomas? É um exame de fundo de olho, como todo mundo algum dia já fez no oftalmologista. E criar remédios que a mente humana não conseguiria. A gente usa o IA hoje para entender como biomoléculas funcionam. Nisso a inteligência artificial vai ajudar muito. Dá para fazer uma consulta com um psicólogo robô? A ideia é você ter um companheiro que vai te ajudar a ver as coisas da melhor maneira possível. E o que essa cantora brasileira tá fazendo num galpão de alta tecnologia em Hollywood? E ainda vem muito mais: robôs, drones, o futuro incerto da espécie humana e dos empregos. Nos próximos 3 domingos, você tem um encontro marcado, aqui na série Mentes Digitais, a Era da Inteligência Artificial.